Boom! Estudos para os concursos. TJ de São Paulo. Ah, deficientes. Artigos comentados. Parte 2 dos artigos comentados. Na última vez, eu estava no artigo 3 das conceituações lá. Agora eu tinha acabado de falar da comunicação, que falava da Libra e Braille. E por causa disso eu acabei lembrando da outra lei que cai nos concursos de deficiência. Quer dizer, quando às vezes sempre cai essa aqui, a lei 13.000, alguma coisa de deficientes. Mas às vezes, por exemplo, se você vai num trabalho de educacional, eles te dão uma outra lei de deficientes que é o de sobre o apoio de pessoas com deficientes. E vai assim sendo, tendo umas leis extras para cada tipo de trabalho. Daí, nesse caso que eu tinha lido antes, aparece a comunicação de Libras e Braille. O principal daquela outra lei que eu tinha estudado antes era uma em que a língua dos surdos é é as Libras. Ela é a língua deles, não é português. Português não é a língua deles. É tipo, o português para eles é o inglês para nós. É a segunda língua deles que eles usam só para comunicar com nós que somos loucos, que não conseguimos falar com Libras. Entendeu? E também tinha lá, além de falar isso, na outra lei tinha os pré-requisitos das salas especiais, quem pode trabalhar nas salas especiais, que alunos são ajuda, como é que trabalha o acompanhante. E esses termos vão todos aparecer aqui. Vai. Continuando os termos do artigo 3. Comunicação. Forma de interação dos cidadãos que abrange, entre outras línguas, a língua inglesa, as línguas inclusive de brasileiras sinais, Libras e a visualização de textos, o Braille. O sistema de sinalização ou de comunicação tátil ou caracteres ampliados, os dispositivos multimídia, assim como linguagem simples, escrita e oral, e os sistemas auditivos e os meios de voz digitalizados e os modos, meios e formatos aumentativos e alternativos de comunicação, incluindo as tecnologias da informação e das comunicações. O próximo é o elemento de urbanização. Os elementos de urbanização. Quaisquer componentes de obras de urbanização, tais como os referentes a pavimento e saneamento, encanamento para esgotos, distribuição de energia elétrica e de gás, iluminação pública, serviços de comunicação, abastecimento e distribuição de água, paisagismo e os que materializam as indicações de planejamento urbanístico. Próximo conteúdo, mobiliário urbano. Conjunto de objetos existentes nas vias e nos espaços públicos superpostos ou adicionados aos elementos de urbanização ou de edificação, de forma que sua modificação ou seu traslado não provoque alterações substanciais nesses elementos, tais como semáforos, postes de sinalização e similares, terminais e pontos de acesso coletivos, as telecomunicações, fontes de água, lixeiras, toldos, marquises, bancos, quiosques e quaisquer outros de natureza análoga. Sobre uma pessoa com mobilidade reduzida, que já tinha falado no vídeo anterior, é aquela que tenha, por qualquer motivo, dificuldade de movimentação permanente ou temporária. Depois disso, ele dá os básicos, que são as pessoas gerando uma reduzida, que são as pessoas idosos, gestante, lactante, pessoa com criança de colo e obeso. Esses são os que sempre estão lá, tem até na plaquinha do ônibus essas pessoas. Gerando a redução efetiva de mobilidade e flexibilidade da coordenação motora ou da percepção. Ainda tem as residências, termos de residências e moradias inclusivas para a vida independente da pessoa com deficiência. As residências inclusivas são as unidades de oferta e serviço de acolhimento e Sistema Único de Assistência Social, os SUAS, que são localizadas em áreas de existências da comunidade com estruturas adequadas que possam contar com apoio psicossocial para o atendimento das necessidades da pessoa acolhida, destinadas a jovens e adultos com deficiência em situações de dependência que não dispõem de condições de autossustentabilidade e com vínculos familiares fragilizados ou rompidos. E a moradia para a vida de independente das pessoas com deficiência, que é a moradia com estruturas adequadas capazes de proporcionar serviços de apoio coletivo e individualizados que respeitem e ampliem o grau de autonomia dos jovens e adultos com deficiência. Ainda tem o profissional de apoio escolar,
que tem as pessoas que exercem atividades de alimentação, higiene e locomoção do estudante com deficiência e atua em todas as atividades escolares nas quais se fizer necessária em todos os níveis de mobilidade de ensino, em instituições públicas e privadas, excluídas as técnicas ou os procedimentos identificados com profissões legalmente estabelecidas. Também o atendimento a atendente pessoal, que é pessoa membro ou não da família que, com ou sem remuneração, assiste ou presta cuidados básicos e essenciais à pessoa com deficiência no exercício de suas atividades diárias, excluídas as técnicas ou os procedimentos identificados com profissões legalmente estabelecidas. Também tem o 14, o acompanhante. Isso aqui é tipo, o atendente pessoal é um profissional, o acompanhante é a pessoa que ajuda ela, talvez com curatela ou procuração. Acompanhante é aquele que acompanha a pessoa com deficiência, podendo ou não desempenhar umas funções de atendente pessoal, sacou? Tá aí, isso aqui é o fim do capítulo 3 básico, indo para o capítulo 2. Capítulo 2 da igualdade e da não discriminação. Artigo 4 e 9. 4. Toda pessoa com deficiência tem direito à igualdade de oportunidades com as demais pessoas e não sofrerá nenhuma espécie de discriminação. Não sofrerá nenhuma espécie de discriminação. Discriminação. O que é discriminação em razão de deficiência? Tem na verdade está na própria lei seca tem escrito isso. Considera-se discriminação em razão de deficiência toda forma de distinção, restrição, exclusão ou ação ou omissão. Distinção, restrição, exclusão, ação ou omissão que tenha o propósito, o efeito de prejudicar, impedir ou anular o reconhecimento ou o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais, direitos e liberdades fundamentais de pessoa com deficiência, incluindo a recusa de adaptações razoáveis e de fornecimento de tecnologia assistiva. Essa discriminação. A pessoa com deficiência deverá gozar dos benefícios que lhe forem concedidos. Não, não tem. Ela não é obrigada a fazer isso. Tem uns casos, né? Mas não vamos pensar nisso. Súmula 2. A pessoa com deficiências não está obrigada à fruição de benefício decorrente de ação afirmativa. Artigo 5. Não está obrigada. Próximo artigo 5. A pessoa com deficiência será protegida de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência e tortura, crueldade e opressão e tratamento desumano ou degradante. Protege. Negligência, discriminação, exploração, violência e tortura, e crueldade e opressão e tratamento desumano ou degradante. Quem são especialmente vulneráveis, que merecem tal proteção, também está na lei, são as crianças e as mulheres, para os fins da proteção mencionada no caput deste artigo são considerados especialmente vulneráveis a criança, o adolescente também, a mulher e o idoso também, que tiverem deficiência. Sim, essas pessoas já estão com uma fraqueza de vida social, daí ganhou um ponto extra de multiplicador de dificuldade da vida. Que nem aquele. Eu gosto de usar isso aqui como um exemplo. Tem um jogo. Não precisa saber de onde é. Do South Park. O South Park lançou um jogo lá para vários módulos. E daí ele tem uma opção de dificuldade engraçada nele. A coisa da dificuldade nele é que você pode escolher a criancinha lá do South Park para você jogar o jogo de RPG. Só que quando você escolhe a dificuldade, ela é representada pela cor da criança. É mó triste e engraçado também. Tipo, se você escolhe na modalidade que a criança é branquinha, ela vira modo fácil. Daí você vai mudando a dificuldade e a pele da criancinha vai ficando mais escura. Tipo, como se mudasse a nacionalidade dela. Tipo, ela fica mais morena, ficou de nível normal.
Depois ela fica negra, ela fica mó difícil. Depois fica mais negra ainda, ela fica mais difícil ainda a vida dela. Que nem a realidade. Mó triste. A deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa. PCD não poderá adotar e criar filhos sozinha. Essa coisa aqui tem os comentários, fazem muitos comentários os professores. Não afeta a plena capacidade civil. Daí vai colocando nos artículos vários coisinhas que as pessoas, porque tipo, vou ter que escrever porque as pessoas são loucas e não se elas acham que as pessoas não têm esses direitos, né? Casar, ter filhos, essas coisas. Adotar também. Daí as perguntas. A pessoa PCD poderá adotar e criar seus filhos sozinha? Pode sim. Daí tem uma lista. Ela tem direito a casar-se e constituir união estável. Tem direito a exercer seus direitos sexuais e reprodutivos também. Tem direito a exercer o seu direito de decidir sobre o número de filhos. E ter acesso à informação adequada sobre reprodução e planejamento familiar. Também tem direito a conservar sua fertilidade, sendo feita a esterilização compulsória. Também é direito exercer o direito à família ou à convivência familiar e comunitária. E também tem direito a exercer o direito à guarda, tutela, curatela e adoção, como adotante ou adotando em igualdade de oportunidades com as demais pessoas. Ué, artigo 3. São absolutamente capazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16 anos. Onde é que será que está esse aqui que falou agora? Advogado. Artigo 4. São incapazes relativamente a certos atos ou a maneira de exercer. Os maiores de 16 anos e os menores de 18 anos. Sacou? Antes de 16 são totalmente incapazes. Depois dos 16 aos 18 são relativamente capazes. Está escrito aqui, relativamente. A certos pontos. Segundos, os ebrios, eu não sei o que é ebrios, os ebrios habituais e os viciados em tóxico, aqueles que por causa transitória ou permanente não puderem exprimir a sua vontade, tipo um deficiente. E os pródigos também, eu não sei o que são os pródigos. Parágrafo único, a capacidade dos indígenas será regulada por legislação especial do dever de comunicar ameaça ou violação aos direitos da pessoa com deficiência. Artigo 7. É dever de todos comunicar à autoridade competente, qualquer forma de ameaça ou de violação aos direitos da pessoa com deficiência. Parágrafo único. Se no exercício da sua vida se no exercício de suas funções, Saiu a página, troca. Se no exercício de suas funções os juízes e os tribunais tiverem conhecimento de fatos que caracterizam as violações previstas nesta lei, devem remeter peças ao Ministério Público para as providências cabíveis do dever de assegurar a efetivação dos direitos de pessoa com deficiência, o dever da prioridade, está no artigo 8. É dever do Estado, da sociedade, da família e do Estado também. Das pessoas. Essas aqui às vezes aparecem nas questões.
É assegurar a pessoa com deficiência com prioridade, com prioridade, com prioridade. Qual é o problema dessa caneta aqui? Será que isso aqui está falando que já absorveu toda a tinta? Já acabou a tinta? É dever do Estado e da sociedade e da família também assegurar a pessoa com deficiência com prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à sexualidade, à paternidade, à maternidade, à alimentação e à habitação, à educação e à profissionalização, ao trabalho, à previdência, à habilitação e à reabilitação, e ao transporte, e à acessibilidade, à cultura também, e ao desporto, ao turismo, ao lazer, à informação, à comunicação, aos esforços, quer dizer, aos avanços científicos e tecnológicos também. E ainda tem bem mais a dignidade, o respeito, a liberdade, a convivência familiar e a comunitária, e entre outras, decorrentes da Constituição Federal, da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seus protocolos facultativos e das leis e de outras normas que garantam seu bem-estar pessoal e social e econômico. Depois aparece o atendimento prioritário. Quais desses direitos são extensivos aos acompanhantes das pessoas com deficiência, ao seu atendente pessoal? Essa aqui cai bastante, só que na verdade não cai. Ela é só, ela sempre aqui, essa aqui quando aparece, ela sempre está numa questão, numa alternativa errada. Tipo, o acompanhante também tem o direito de lá, redução de imposto de renda. Esse é um dos direitos da pessoa com deficiência. Daí eles vão lá e colocam sempre uma opção dessas coisas que o deficiente não pode, mas fala que o acompanha, quer dizer, que o acompanhante não tem direito, mas o deficiente tem. Daí eles sempre colocam isso como uma coisa do acompanhante, e daí sempre está errada. É sempre isso, né? Seção única do atendimento prioritário, está no artigo 9. A pessoa com deficiência tem direito a receber atendimento prioritário, sobretudo com a finalidade de proteção e socorro em qualquer circunstância, sobretudo atendimento em todas as instituições, a serviços de atendimento ao público também, e a finalidade de disponibilização de recursos, tanto humanos quanto tecnológicos, que garantam atendimento em igualdade de condições com as demais pessoas. Também tem finalidade, tem o atendimento, a disponibilização de pontos de parada, estações e terminais acessíveis de transporte coletivo de passageiros e garantia de segurança no embarque e desembarque. Também tem direito prioritário ao acesso à informação e disponibilização de recursos de comunicação acessíveis. Também tem direito recebimento de restituição de imposto de renda. Também tem direito à tramitação processual e procedimentos judiciais administrativos também, e que for parte ou interessada em todos os atos e diligências. Esses dois que são coisas que o acompanhante não tem. Tipo, essas coisas aqui são as que mais caem, na verdade. Que fala que a pessoa, o acompanhante tem, mas não tem. O acompanhante pode usufruir dessas coisinhas, das coisinhas que eu falei antes do imposto de renda e dos direitos dos processos. Mas é tipo, não é totalmente a usufruir.
É só quando ele está acompanhando com uma pessoa deficiente, sacou? Os direitos previstos neste artigo são extensivos ao acompanhante da pessoa com deficiência ou ao seu atendente pessoal. Isso tá na súmula 1, exceto quando nos incisos 6 e 7, que é o do imposto de renda e o dos processos. Nos serviços de emergência público e privado, a prioridade conferida por essa lei são condicionados a certos protocolos de atendimento médico. Vamos terminar aqui, terminando uma terceira parte, lendo o capítulo 10 a 13. Uhul!